tarde, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa mais uma vez. Felizes estamos por podermos sentir neste encontro. Felizes estamos por podermos nos encontrar e realmente recebermos, através da palestra, os ensinamentos que a doutrina nos ajuda tanto e que foi deixado através do exemplo do nosso grande Mestre Jesus. E assim, inicialmente, nós convidamos a todos para que juntos fechemos nossos olhos suavemente e comecemos assim o desprendimento ideal, nos preparando para ouvirmos na palavra da nossa querida irmã Patrícia o assunto que é realmente envolvente e necessário a todos nós, que é esperança. Portanto, mais uma vez, que as bênçãos do alto continuem envolvendo a todos nós que aqui estamos, mas especialmente a nossa querida Patrícia. Que assim seja. Amados irmãos, sejam muito bem-vindos a esta casa de luz. Vamos hoje falar sobre esperança. Esperança é filha da fé. Como diz um capítulo do Evangelho, fala que a fé é mãe da caridade e da esperança. Sem esperança não há fé, e sem fé não há esperança. Mas afinal, o que é esperança? Esperança é, eu espero que um dia eu alcance aquilo que eu não quero. Esperança, vamos para os termos. Espécie de confiar, esperarem, de esperar. Confiar e esperar, mas confiar e esperar com ânimo, com positividade, com amor. E a esperança não depende do outro, porque a esperança está dentro de cada um. A minha esperança não depende do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu primo, do meu amigo. Não, depende de mim. Tem uma passagem no Evangelho, no capítulo de Marcos, versículo Marcos, eu não lembro o versículo, mas é a história de que o Mestre Jesus estava com os pescadores e aquele dia ele tinha trabalhado muito, ajudado muitas pessoas, fazendo muita caridade, curando enfermos, ajudando, dando de comida aos pobres, fazendo tudo aquilo que o Mestre Jesus, com a sua infinita bondade, fazia. E aí eles tiveram que ir para uma outra localidade de barco. E naquela região tinha muitas, às vezes, tempestades do mar. E o Mestre Jesus, mesmo com aquele mar agitado, ele foi no canto do barco, se recostou e cochilou. Há quem dizem que dormiu. E chegou um momento que a tempestade ficou muito forte. Ventos, ondas. E aí os discípulos estavam tudo apavorados, com medo, mas com medo. Eu também ficaria com medo, sinceridade. E correram até o Mestre Jesus e disseram: Mestre Jesus, não te importas que nós perecemos? Sim, já estavam dizendo que estavam morrendo, né? E o Mestre Jesus, com toda aquela calma, olhou para eles e fez uma outra pergunta: por que estão com tanto medo? Olhou para o horizonte e ordenou que o vento e o mar se acalmassem. E o vento e o mar se acalmaram. Mas o Mestre Jesus era o Mestre Jesus. E ainda ele olhou para eles e disse:
Ainda não tendes fé? Aí vocês vão dizer, mas que esperança? Com tudo que eles conheciam do Mestre Jesus, com tudo que eles sabiam, vendo ele lá tranquilo, né? Eles não tiveram nem esperança de sobreviver, nem fé em acreditar, porque ficaram com medo e foram lá acordar o Mestre Jesus e ele mostrou para eles que aquilo ia passar, como tudo passa. Mas vamos uma outra historinha. Eu gosto de contar historinhas porque às vezes é nas historinhas que tem algumas verdades, principalmente na mitologia grega. A mitologia grega, Platão fala aqui, onde há mito, nem sempre tem. O mito não é verdade, mas sempre constam verdades. O que acontece? Todo mundo já ouviu falar naquela história da caixa de Pandora. Conta a mitologia grega que Pandora era uma mulher que tinha poder para fazer tudo. Pandora tinha aquisição para tudo, mas tinha um defeito que hoje não consideramos defeito. Ela era muito curiosa. Ela foi criada por Zeus para castigar, nessa mitologia, né, para castigar o Prometeu. Porque o Prometeu, o que ele fez? Ele roubou o fogo do Olimpo e entregou aos homens, à humanidade, para que evoluíssem, crescessem. E os deuses da mitologia grega não queriam isso, queriam sempre eles reinar. E aí Zeus, através de Nefesto e Parafatemas, criou então a Pandora. E deu uma caixa para Pandora e disse: esta caixa você não olhe o que tem dentro, você não pode abrir. Só que Pandora era muito curiosa e não se aguentou. E quando ela chegou na Terra, o que ela fez? Abriu a caixa. No momento que ela abriu a caixa, saiu guerras, destruição, fogo, inundações, brigas, todas as coisas ruins, misérias. Mas ela tampou rápido. O que sobrou na caixa? Esperança. O que quer dizer? Por mais ruim que esteja, por mais situações ruins que aconteçam, o que sempre vai ter que sobrar? A esperança. E é a esperança que nos dá ânimo. Não aquela esperança, um dia eu vou ganhar na Mega Sena, né? Ou eu tenho esperança que um dia vai acontecer. Você não precisa ter esta esperança, mas saber que a esperança é aquilo que guardamos dentro da gente, que nos move no dia a dia. A esperança, ela nos tira a todo e qualquer sentimento ruim, como desânimo, desalento, eterna dúvida, descrença, pessimismo. Sim, porque uma pessoa sem esperança, ela não tem nada. Não dizem, naquele chavão bem popular, se não há, assim, há esperança até a morte. Enquanto a vida, a esperança é até após a vida também. Nós espíritas sabemos disso, mas a esperança é um fundamento da fé. Como que eu posso dizer que eu tenho fé se eu não tenho esperança? Como posso dizer que eu tenho esperança se eu não tenho fé? E o que acontece quando não temos esperança? A gente se rende ao fracasso, ao desânimo. Não vou mais conseguir aquilo. Que diria Thomas Edison quando estava fazendo a lâmpada? Ele tentou 600 vezes, até que um discípulo dele lá, Thomas, disse: professor, vai continuar? Viu que 600 vezes não deram certo? Aí ele disse: mas ali é que está. Nas 600 vezes eu aprendi como não fazer. Então agora eu tenho esperança de que eu vou encontrar o verdadeiro experimento. E foi aquele que ele fez, a lâmpada. Quantas lâmpadas a gente pode fazer na nossa caminhada da vida terrena? Quantas coisas a gente pode ainda trazer para as nossas vidas com a esperança? Amados irmãos, nunca percam. Já passamos por tantas coisas.
Eu assisti uma palestra sobre esperança bem na época que a pandemia estava dizimando muitas pessoas no mundo inteiro. E era naquele período que as pessoas mais se agarravam à esperança. Os que não se agarravam à esperança adoeciam. E às vezes faleciam, não pelo coronavírus, mas por algum problema, às vezes desanimavam, cometiam suicídios, ou adoeciam a ponto de ficarem doentes do coração, da cabeça, ou de qualquer outro órgão, porque aí você passa para o seu corpo físico aquele desânimo, aquela tristeza. Para tudo sempre há esperança. E o que nós temos que levar no nosso cérebro, no nosso coração, é que Deus, com a sua infinita bondade e sabedoria, Ele não nos colocou aqui hoje para escutar apenas uma palestra, pequena palestra sobre esperança. Vocês estão aqui por um propósito. Todo mundo está aqui para aprender, para evoluir, para crescer. Vamos passar por dificuldades? Estamos passando por dificuldade? Sim. Mas sempre com a esperança de que vai passar, de que vai melhorar, de que aquela situação que estamos passando, seja ela por saúde, seja ela por problemas financeiros ou familiares, é para que de alguma maneira possamos aprender, possamos ali tirar proveito da nossa evolução física, espiritual, intelectual e moral, para dali adiante caminharmos. Não é fácil? Não. Mas temos a esperança. Também existe num dos livros de Joana de Ângeles, escrita por Divaldo Franco, o livro se chama Encontro da Paz e Saúde. Fala muito sobre que a humanidade tem muito vivido na questão de muitas criaturas anestesiadas, sem esperanças e confiança em Deus. Muitos de nós às vezes conhecem pessoas dizendo: não acredito que o mundo vai melhorar, não, só vai piorar, não. Isso é ruim. Cabe a nós, espíritas, e até os que não são espíritas, mas que acreditam, que têm fé, animar essas pessoas, dizer: não, peraí, tem sim, vai melhorar. Estamos passando por um momento de transição planetária, mas vai melhorar. Já melhorou muito do que era e vai melhorar ainda mais. Vamos passar por turbilhões? Vamos, mas vai melhorar. Verifiquem a natureza. Sempre depois de uma grande tempestade de furacões, abre um sol, um céu azul, porque sempre se renova. Sempre tem aquele um dia após o outro que vai se renovando e vai melhorando, e as nossas esperanças também. Mas para isso a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, e cada um de nós tem essa obrigação. Cuidar da nossa mente, da nossa saúde mental, cuidando também do nosso lado emocional e moral e espiritual. Amados irmãos, todos nós temos problemas, sim. Quem aqui no plano terrestre pode dizer: eu sou perfeito? E o fracasso? Quando fracassamos? Já pensou se toda vez que a gente fracassasse a gente desistisse? A esperança que de alguma maneira a gente vai contornar aquela situação é que nos tira dali. E a fé que a gente coloca ali também. Então a fé com esperança, ou a esperança, filha da fé, vai nos levar a esse caminho. Portanto, a gente tem que cuidar muito bem dela. E como tinha na caixa de Pandora, a única coisa da humanidade que ajudou naquele momento, naquela mitologia grega, era a esperança, a nós também. Cabe nós regarmos a esperança, que é filha da fé. E, consequentemente, aí vem a caridade e vem o amor. Paulo de Tarso, ele disse numa das suas expressões mais lindas sobre a esperança. Ele falou que a esperança é a âncora da alma, firme e segura. Âncora da alma, firme e segura. O que é uma âncora? Um navio, um barco que está à deriva, ele coloca uma âncora para ficar mais firme, para ficar lá, tranquilo, para não ficar à deriva. E a âncora nos afirma isso, ou
Paulo de Tarso vai mais além. Ele diz que dentro da esperança, mesmo quando a gente fracassa, tem problemas, ele fez uma pergunta para ele coloca numa de suas cartas que a gente precisa cuidar sempre de ter esperança, não baixar nossa faixa vibratória. E aí ele usou 4 maneiras: ama, trabalha, espera e perdoa. Vamos nos amar, vamos trabalhar, vamos esperar e perdoar. Esse esperar não é o esperar de ficar sentado, mas é o esperar de confiar, de ter a certeza que Deus Todo-Poderoso, com a sua infinita bondade e sabedoria, está aqui, iluminando a todos nós. E a gente tem que fazer a nossa parte. Era o que eu tinha para esse dia de hoje, amados irmãos. Nós vamos encerrar os trabalhos de hoje, essa pequena palestra que é de 15 minutos só nos sábados, aos sábados, né? Vamos encerrar com uma prece para que todos continuem recebendo os fluidos benéficos do plano maior. Os amigos da casa irão ajudar no passe coletivo. E após o passe coletivo, todos poderão ingressar aos seus lares. Vamos lá. Mestre Jesus, iluminado Mestre, com infinita bondade e sabedoria, que veio ao plano nos ensinar e dar bons exemplos. Agradecemos pela mais oportunidade de estarmos aqui, recebendo os fluidos benéficos de amor e paz. Aos mentores espirituais que auxiliam nesse trabalho de hoje, agradecemos. E que todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, recebam esses fluidos e irão para seus lares, para outros locais que ingressarem com muito amor, com muita fé e, acima de tudo, com esperança em seus corações. E que todos nós possamos viver com amor, sempre. Que seja sempre feita a vontade do bondoso Deus, hoje e todo sempre. Que assim seja. Obrigada a todos, tendo todos um bom dia.